Dada hoje, Andréa Krug. Bem-vinda. Tudo bem? Bom dia. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Alegria de receber aqui. Interessante, né? Maravilhoso. Uma discussão muito pertinente, né? Quando a gente fala de saúde mental, que a Danúbia trouxe dados alarmantes, quando a gente fala desse número grande de afastamentos no trabalho, seria essa uma solução? Parte está por aí, sim, né? O ambiente de trabalho, ele está cada vez mais pesado, né? Tem uma questão, né, que de mundo mundial, o contexto de mundo é complexo. Muito mais complexo, talvez, do que era 5, 10 anos atrás. Você tem mudanças, você tem um mundo muito mais imprevisível. E o que acaba acontecendo é que as pessoas estão meio perdidas dentro das organizações, né? Então, isso realmente gera um estresse maior, uma pressão por resultado maior. Eu não sei mais o que fazer para conseguir aquilo que eu conseguia até um tempo atrás com uma certa facilidade. Você acha que tem também algo que as redes sociais colocam e que pode ser também levado para o ambiente de trabalho, que é comparar o palco dos outros com o nosso bastidor? Puxa vida, como aquele menino corre para lá e para cá, e para cá e para lá, e para lá para cá. Eu tenho que fazer isso também, mas você está vendo só o palco, você não sabe o que é o bastidor. Você não sabe como está difícil para ele correr tanto assim, né? É da nossa humanidade. A grama do vizinho, ela é sempre mais verde. Isso aí, desde que o mundo é mundo, que é dessa forma. Mas sim, as redes sociais exponenciam isso de uma forma absurda, né? Só tem gente Isso legal. Chega no trabalho? Claro que chega, né? E tem rede social do trabalho que é o mundo de Bob, né? Ai, nossa, superei uma unha encravada, olha como eu sou legal. Então você tem umas coisas hoje em dia que realmente levam a uma supervalorização de determinadas comportamentos dentro desse mundo organizacional que é muito ruim, muito ruim. Hoje aquela rede social, o LinkedIn, né, que é a rede de Isso. trabalho, você vê que a maior parte dos textos que são colocados ali, eles são carregados de um excesso de glorificação que é irreal, tudo né? feito pelo chat hoje, Tudo não sei se feito você pelo chat. reparou, né? Então, só com termos, assim, extremamente propícios a algoritmo. Todo mundo é lindo, maravilhoso e bem-sucedido, né? Complexo. Eu conheço um restaurante que sempre que chega um garçom novo lá, são garçons mais tradicionais e que ficam ali naquele ritmo de garçom experiente. Olha, você fala, opa, tudo bom, amigo? Opa! Quando chega um garçom novo, ele começa a correr muito, chega o mais experiente e fala assim, meu amigo, aqui é devagar. Siga o fluxo, não corra tanto. E como se fosse um meio de defesa dos mais antigos para isso. Mas quando a gente fala de produtividade, talvez a gente encontre alguns entraves. O conceito de produtividade dentro desse contexto de mundo também é uma coisa diferente do que era há um tempo atrás. A gente, né, eu brinco, né, os mais vintage como eu, vieram do mundo da reengenharia, onde fazer mais por menos era o grande boom da coisa. Hoje, na realidade, você tem que fazer menos tem que ser igual a mais. Você faz mais, mas com menos esforço. Você usa mais a cabeça e menos o braço. E isso é o que está acontecendo, isso é o que veio de fato para o jogo. E isso traz desconforto para quem estava muito acostumado àquele famoso jogador para a plateia, né? Sempre muito papel e muita coisa em cima da mesa, correndo de um lado para o outro, fingindo, né? Muitas vezes produtividade, esse tipo de coisa, né? Então isso também muda a forma como as pessoas trabalham, isso também gera desconforto, pressão, estresse, todo esse tipo de coisa que a gente está vendo no mundo hoje. Doutora, mas é engraçado, porque nesse vídeo da brincadeira aí, do ser mais produtivo, não seja essa pessoa, eu me sinto essa pessoa. Qual pessoa? Eu sou aquela. Qual? Eu sou a pessoa. Ela deve ser a mediana. Não, eu sou obcecada. Ela é odiada, porque ela é produtiva. O povo fala, calma, aqui não é tão rápido. Eu tenho uma insônia grave, então eu sou insuportável nesse aspecto. Claro, cada um tem seu limite, mas eu amo trabalhar. Nossa, eu não sei ficar tranquila, relaxar. Vamos pra uma praia sem fazer nada, isso me dá pavor. Então eu sou o terror dos coleguinhas. E aí vem uma questão. Também não existe, dentro do ambiente de trabalho, uma pressão real pela mediocridade? Para que você não se destaque? Não tem meio que esse jogo de tentar atrapalhar? Porque eu já trabalhei em times onde essa característica minha era bem vista e times onde essa característica minha era a coisa mais odiada do universo. Então, assim, eu vejo que nos times de alto desempenho, o ambiente de cobrança, ele também te leva a uma melhora para sua vida, em vários aspectos. André, só um minuto, eu quero fazer um break na rádio para a gente voltar a continuar aqui na TV. Por favor. Isso, o break pode falar. Não, tá. Perdão, né? É porque... Já foi. O break já foi. Perdão, tá bom. Vamos lá. A gente confunde um pouco os comportamentos, né?
proatividade não é protagonismo. São coisas diversas. O que era valorizado, na minha opinião, continua muito valorizado, é o comportamento de protagonismo. E o que é o protagonismo? Eu assumo a parcela que me cabe de responsabilidade nessa coisa. Eu olho para o que está acontecendo e entendo que é impossível que seja tudo do outro e nada seja meu. E aí eu olho para isso e falo assim, como é que eu faço para resolver isso? Como é que eu faço para pegar a parte que me cabe e resolver? O que é diferente, muitas vezes, da proatividade. A proatividade, muitas vezes, ela fica numa coisa de fazer, se mostrar, ela acaba combinando. E muitas vezes eu não sei qual é o melhor jeito de fazer. E aquilo que você não sabe e você faz mal feito. Então, são duas coisas que parecem, mas que não são a mesma coisa. E na minha modesta opinião, eu acho que hoje o mundo corporativo ele carece muito de protagonismo. É muito mais fácil apontar o dedo, é muito mais fácil arrumar um culpado do que você puxar a parcela que te cabe. A gente foi para as ruas para fazer essa pergunta. Vale a pena ser proativo no trabalho? Vamos ver o que as pessoas responderam para a repórter Júlia Firmino. No trabalho, você é o tipo de funcionário que só faz as demandas que o seu chefe te pede, ou então é aquele colega que sempre procura fazer um pouco a mais e por isso acaba sobrecarregado. A gente veio para as ruas de São Paulo entender como é que o paulistano tem se comportado no mundo do trabalho. Bora conferir? Ser proativo demais, você acha que ajuda ou acaba atrapalhando no ambiente de trabalho? Eu acho que tem que moderar, né? Nem ser proativo demais e nem ficar encostado demais. Mas eu acho que mais ajuda do que atrapalha. Ajuda. Mostra quem é a pessoa dentro do trabalho, dentro do ambiente de trabalho, entendeu? Não sendo proativo, mostra aquela pessoa que seja parada, entendeu? Monóloga. Depende do ponto de vista. Por exemplo, se a pessoa está fazendo o trabalho dela ali, sem estar invadindo o trabalho do outro, tá tudo certo. Mas a partir do momento que começa a invadir, né, o espaço do colega, atrapalha. Olha, no meu caso, como professor, ajuda porque você precisa ser criativo. Você lida com criança e adolescente. Se você não for proativo, você está perdido. Quando você é proativo, tanto você ajuda o seu próprio trabalho como os seus colegas e da corporação como si. Se sentiu sobrecarregada ou até mesmo cobrada demais por fazer sempre a mais e ainda assim não ser reconhecida? Sim, total. Sobrecarregar muito, né? Principalmente a mente. Sim, com certeza. Com certeza. Ser excesso, invadir espaço de uma outra pessoa, dominar o espaço de uma outra pessoa, principalmente no lado profissional, onde a gente tem que saber de algumas coisas ou não saber de algumas coisas. Concordo completamente. Já teve algum episódio em que no trabalho alguém foi te ajudar e mais te atrapalhou? Isso sempre tem, com certeza. Assim, tem porque às vezes ele quer fazer uma coisa que não é do jeito que ele quer fazer. Aí acaba sempre atrapalhando. É igual quando você quer fazer a parte do outro, achando que está ajudando, mas a pessoa não te pediu ajuda. Aí você vai ajudar, aí você que toma depois, no final. É isso. Olha, eu acho que nesse mundo tecnológico sim, viu? Infelizmente, porque as pessoas são movidas pelas redes sociais, né? Então é bem complicado. Não atrapalhar já ajuda, né? Essa frase, né? Agora, eu queria explorar também a questão de outras habilidades que não essas que são mais parabenizadas, como, por exemplo, a inteligência emocional, que muitas vezes precisa de um certo tempo para ser valorizada, né? Exato. E a inteligência emocional, ela não é nenhuma novidade, né? A gente já fala isso desde o século passado. Mas ela cada vez está mais difícil, principalmente nesse mundo de pressão do trabalho que a gente está vivendo, né? Um pouco de pressão, né? Como ela disse aqui, não é nenhuma coisa ruim. Voltamos para a rádio. Então, estamos vamos lá. Aqui na rádio e estamos respondendo essa pergunta, se vale a pena ser proativo no trabalho, se vale a pena seguir um fluxo mais ameno. Isso. Na realidade, você deveria sim ser proativo, mas no sentido de pensar em você mesmo, né? Eu tenho que ser proativo para buscar conhecimento no mundo em transformação. Eu tenho que ser proativo de compreender se o colega está precisando de ajuda ou não. Eu tenho que ser proativo de fazer uma coisa que as pessoas detestam fazer dentro das organizações. Endereçar conversas difíceis. Brasileiro adora ser fofo, brasileiro adora ser gostado. Eu não vou falar isso com um coleguinha, que o coleguinha vai ficar triste comigo. E aí eu não falo aquilo que tem que falar. Eu não sei se a pessoa quer ajuda ou não. E isso acaba
dando problema. Eu queria fazer uma pergunta nessa linha. Então, eu tenho alguns trabalhos com organizações de fora e aqui no Brasil. E uma coisa que eu noto muita diferença, a senhora acabou de tocar, que é a questão do feedback, né? Desse, olha, isso tá errado, não faça assim. Lá fora parece que é muito comum e muito mais direto a forma de abordagem dos erros. Não tem um mal-estar, mas errou nisso, dessa forma. Aqui parece que é mil me toques, é quase uma dificuldade. E até a forma do colaborador lidar com isso é muito diferente. Então, eu tenho muito medo, às vezes, de dar feedback aqui para algumas pessoas com que eu trabalho, porque parece que o feedback é encarado como uma crítica e um ataque muito forte. Isso é real? É algo da cultura brasileira ou não? É puramente imaginando? Não, é da cultura. Nós somos um povo muito relacional. Eu brinco, eu acho que deve ter vindo embarcado em Santa Maria Pintenina, né? Porque assim, aqui todo mundo quer ser fofo, aqui todo mundo quer ser legal. Não vou falar isso com você, você vai ficar triste e chateada comigo. É um pouquinho falso também? É claro que é. Eu não digo aquilo que não quero dizer para não ficar mal com o outro e acho que o outro vai adivinhar. E aí começa, né, e a gente vê isso muito em alguns depoimentos, uma coisa assim, o outro não gosta de mim. Tem gente que acredita que alguém acorda todo dia só para infernizar a vida dele no ambiente de trabalho. O que João foi fazer hoje lá? Ele foi me infernizar. E amanhã, João foi me infernizar. A pessoa realmente acredita que ela tem um poder supremo de tirar o outro da cama para infernizar a vida dele. O fato é que 98% das pessoas que a gente acha que estão preocupadas com a gente não estão nem aí, isso, né, doutora? Nem ligam pra você, cara. Aí, né? E aí a pessoa é muito engraçado. Ele fica muito infantil, o mundo corporativo. Eu olhei com aquela cara feia. Agora ele entendeu. Ele não entendeu nada. Você não falou. Ele não vai entender. Mas eu não vou endereçar a conversa. Eu até de uns tempos pra cá eu mudei. Eu não chamo mais de conversa difícil. Eu chamo de conversa necessária. Eu é que tenho que vencer a minha dificuldade e falar. Obviamente que com assertividade, sem agressividade, o que está me incomodando? Se a gente não trabalha isso, a gente não trabalha a relação. Se a gente não trabalha a relação, qualquer mundo, o pessoal, o profissional, é um inferno, gente. E vale dizer, né, Fernando, que às vezes é melhor a gente usa esse termo, às vezes no mercado mesmo, que é brincar assim, é melhor você frear alguém muito acelerado e proativo do que você ter que empurrar alguém muito parado. Especialmente pensando na escala 6x1, de repente a pessoa vai trabalhar com menos carga horária, é uma característica que a gente pode trabalhar, né, e pode desenvolver. E, gente, tem que lidar, às vezes, com ciúme, com a inveja, porque o proativo, muitas vezes, é tido como protagonista, ou como aquele que chama atenção. E aí, aquele que, às vezes, não tem, né, essa proatividade, faz o quê? Cria aquela conversinha de corredor, começa a falar, não, a Jess quer aparecer, o outro quer, não sei o quê. Por quê? Porque tem uma característica proativa. Quando, na verdade, bem trabalhada, produz mais, gera mais resultado. Então, acho que dentro desse contexto, tomara que a gente aprenda a ter uma comunicação não violenta, né? E adquira características mais positivas para produzir mais. Tem uma frase muito boa que é o seguinte, gente feliz não enche o saco. Isso é verdade. Seja feliz, encontre o seu caminho, que você não vai perturbar a vida do outro. Não, Fernando, você falou de uma frase, eu lembrei daquele personagem João Grilo, sabe? Do Alto da Compadecida. Tem uma frase dele muito boa que ele fala, não dê muito pouco de si, que senão vão te mandar embora. Não dê muito de si, porque se você se esforçar demais, só vão te dar mais trabalho. Dê sempre o melhor do mais ou menos. Compreendendo, como eu gosto de dizer, que esforço não é resultado e estar ocupado não é ser produtivo. Então, essa é a grande mudança que a gente está vendo hoje no mundo corporativo. Posso fazer mais uma pergunta? Tem uma dinâmica, às vezes, em locais de trabalho que lembra muito o ensino médio, aqueles filmes de garotas malvadas, que é toda essa lógica, assim, de joguinho, fofoquinha. O Matheus bem abordou isso. Como lidar, como chefe, assim, como um líder, como lidar com isso? Porque a coisa que eu mais tenho preguiça, e que particularmente eu acho que eu menos sei lidar. Como que eu posso gerir essa dinâmica de ensino médio? Porque a minha vontade é mandar todo mundo crescer, mas isso não funciona. Então, qual é a dica da profissional? Você não quer mandar crescer, exatamente. Você quer mandar... a palavra você quer mandar para outro lugar. Você quer falar outra Ela foi educada. Você tinha dito, né? Assim, o tal do feedback é aquilo que a gente tem que usar, né? E a gente usa pouco
pelas questões que a gente já conversou aqui. E a gente também se esquece que o feedback é entre pares. Não necessariamente o feedback é algo de um líder para o time. Mas o líder, ele é levado pelas organizações a se achar um ser supremo, um super-herói, que ele passa na catraca, né? Tem até esse termo que eu odeio, né? Ah, a pessoa é profissional. Não, ela continua humano, tá tudo dentro dela, não mudou nada. Você acha quase um mito, né? É, ele é. E ele é o que sabe fazer, ele é o que tem que resolver tudo. Para com isso. Eu recomendo, né, nos meus processos de formação de liderança. Se o coleguinha chega pra você e diz: ai, chefe, fulano tá fazendo isso e aquilo. A primeira coisa que eu falo é: você já foi lá e já conversou com fulaninho? Não, é você que tem que conversar. Não, quem e tem mais filho uma frase. Quando o Pedro fala de João, eu sei mais de Pedro do que de João. Exato. Isso vale pro mundo corporativo também. A gente tem que aprender a falar para a pessoa e não da pessoa. Olha, queria agradecer demais, Andréia. Muito obrigado pela sua participação. Uma ótima semana para você. Um lindo mês de fevereiro, sem tantos contratempos e sem tanta fofoquinha. Maravilhoso. Um mar de almirante para você. Opa!